paz do Senhor. Quero primeiramente ler uma palavra que se encontra em Eclesiastes 3, versículo 1, que diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo dos céus. Eclesiastes, ele nos traz reflexões muito profundas da parte de Deus, coisas que às vezes nós não conseguimos entender. Mas nós podemos aceitar o cronograma divino. O Deus que determina os acontecimentos rotineiros de nossa vida é compassivo, é bondoso e é fiel. Devemos confiar, descansar nele e reconhecer e confiar em suas vontades. O nascimento e a morte, semeadura e colheita, o choro e o riso, o luto e a dança, o falar e o calar, a guerra e a paz, são ocorrências comuns da vida e devemos nos adequar aos planos de Deus para a nossa vida. Eu quero aqui nessa tarde trazer um pouco do testemunho da minha vida, daquilo que eu tenho vivido e entendido, né, que todas as coisas têm um tempo determinado debaixo dos céus por Deus. E eu quero começar aqui trazendo esse relato para muitas mulheres que têm passado o mesmo que eu, que têm tentado gerar assim como eu. E há 25 anos eu tenho esse sonho de gerar, achando que seria no meu tempo, que seria fácil, mas o meu tempo não era o tempo de Deus. E 25 anos se passaram. E eu comecei a me cuidar, mas no tempo onde eu morava não tinha tantos recursos. E aí eu ainda não sabia a gravidade, né, da enfermidade que eu tinha. Achava que eram coisas normais. E o tempo foi passando e eu fui tendo alguns abortos. E aí depois de alguns anos eu vim para uma cidade maior, onde eu consegui um emprego. E nesse emprego eu tinha plano de saúde que eu pude cuidar melhor da minha saúde e investigar algumas coisas. E aí, nesse primeiro momento, já depois de ter tido alguns abortos de repetições, os médicos começaram a investigar. E aí foi descoberto que eu tinha trombofilia, né? Depois vocês podem pesquisar um pouco do que é trombofilia, né? São coágulos que se soltam. E no meu caso era no útero, o que fazia com que eu tivesse alguns abortos de repetições. E aí comecei a fazer alguns tratamentos, alguns passos. E ao decorrer desses tratamentos eu também gerei novamente e tive abortos novamente. E foram momentos assim muito difíceis da gente entender o tempo de Deus e que não era o meu tempo. Nesse período Deus falava muito ao meu coração, Deus tratava do meu coração. Via momentos difíceis, momentos de dor, né? Porque perca é sempre perca, e para aquelas que estão tentando é bem complicado. Só sabe quem passa, só sabe quem sente, quem vive. Por mais que alguém fale pra gente que vai dar certo, sempre tem aquele medo, sempre tem, né, testes e mais testes que nunca dão certo, que nunca se prolongam, né, que nunca se concretizam. E depois de mais essas 3 percas, já com o diagnóstico da trombofilia, as médicas, né, que me acompanham, minhas ginecologistas, começaram a investigar outras coisas, começaram a tentar fazer outros tratamentos. E eu fui passando de médica em médica. Eu estava com a médica e de repente essa médica saiu, eu ia para outra médica. E eu voltava naquela mesma ferida de falar as minhas dores, de falar minhas percas, para que tivesse um novo prontuário. E aí, quando eu achava que eu estava com essa médica também saía do meu plano e eu tinha que voltar para tudo da estaca zero e voltar a falar de novo das minhas percas e das minhas dores. E com isso o tempo foi passando até que eu tive a 3ª perca. E aí eu dei um tempo um pouco e fui procurar um outro especialista na área que pudesse, né, se aprofundar mais naquilo que eu estava precisando, porque todos os médicos que eu tinha passado até então não eram especialistas nessa área de trombofilia, e consegui encontrar uma médica
que era especialista em trombofilia. E ali eu comecei fazendo esse tratamento e fazendo um propósito com Deus, em oração. E o tempo foi passando, a idade foi chegando, e aí as preocupações vão vindo, porque conforme a idade vai chegando, a gente sabe que tudo se torna mais difícil. Mas eu continuei confiando em Deus, esperando em Deus, mesmo com todo esse processo, aguardando o tempo do Senhor, e fui fazendo alguns tratamentos. Passado algum tempo de acompanhamento com os especialistas, eu tive uma outra gestação. E agora nessa gestação eu tive a gestação tubária, né, que é a gestação na trompa. A princípio eu não sabia. Então, quando tivemos o primeiro resultado, foi muita alegria, muita festa, mas logo essa festa se tornou em choro, porque era uma gestação tubária, e uma gestação tubária, ela não vai à frente. E aí, passei por todo esse procedimento, passei mal na rua, me encontraram caída na rua, me levaram para o hospital, para o pronto-socorro. E lá eu passei por todo esse processo, né, de fazer cirurgia aberta. Tive acompanhamento com psicólogos, com cirurgiões, fui muito bem atendida nesse hospital. Mas é um processo muito doloroso, não é um processo fácil, porque eu não estava esperando. E nesse esperar, alguns médicos já tinham falado que eu não poderia mais gerar naturalmente. E calhou de eu conseguir gerar novamente, mas aí veio uma outra gestação tubária. E aí passei por todo esse processo novamente, esperei, né, o tempo que tinha que passar. E aí, fazendo outros exames, foi detectado muito mais coisas, né? Aí foi detectado que eu tinha miomas, que eu tinha endometriomas, e foi só de ladeira abaixo, até que me encaminharam para uma outra especialista. Aí eu já fui para uma especialista que faz inseminação artificial, a FIV. E lá eles falaram que realmente eu não poderia gerar mais naturalmente, que teria que passar por esse processo. E aí a gente não sabia muito por onde começar, nos indicaram. Aqui na minha cidade tinha um hospital que fazia todo esse tratamento pelo SUS. Então nós nos inscrevemos, eu e meu esposo, fomos para lá, fizemos todo o processo. Passamos pelo psicólogo, passamos pelos especialistas que tinham lá e fomos aprovados. E aí, depois de fazer todo esse processo, que durou um tempo, entrou um novo prefeito e o programa fechou justamente na nossa vez, quando a gente já tinha feito todo o processo, que só faltava o hospital nos ligar, fazer os exames para fazer todo o processo. O programa foi fechado e nós não pudemos ser atendidos. E aí veio outro balde, né, de água fria, porque a gente já tinha muita esperança que tudo ia acontecer. Mas, mais uma vez, a gente voltou a estaca zero. Não tinha o que fazer. A gente parou novamente para orar e pensar e refletir para onde a gente iria novamente. E nesse processo, foi um processo assim, muito árduo, de muita tristeza, porque a gente achou que a gente já ia fazer, que a gente ia conseguir, mas a gente não conseguiu. E aí volta a procurar outros médicos, outros especialistas, porque aí eu tinha que cuidar agora da endometriose, eu tinha que cuidar do endometrioma. E aí fomos para um especialista nessa área. Encontramos um especialista. E aí fui fazer a cirurgia, depois de ter me recuperado, né, da gestação tubária. Fui fazer a cirurgia de retirada de mioma, de limpeza de útero. Todo esse processo também, que é bem doloroso. Fiz exames antes. E depois de fazer essa cirurgia, nós aguardamos mais uma vez com o laudo, que aí a gente só poderia engravidar fazendo a FIV. O tempo passou, eu fiz algumas cirurgias que eu precisava. E nesse momento que eu fiz, né, essas cirurgias para aguardar todo esse processo, eu fiz uma outra cirurgia para emagrecimento, porque falaram que eu precisava emagrecer. Então tudo aquilo que estava ao meu alcance, ao alcance do meu esposo, nós fomos fazer, né? E nesse processo onde diziam que a gente não podia engravidar depois de eu ter emagrecido,
eu engravidei novamente, natural. E aí a gente fazendo acompanhamento do passo a passo, com detalhes, eu anotei para mim não me perder. Mais uma vez descobrimos que era outra gestação tubária, agora na trompa esquerda. Fizemos alguns tratamentos para ver se a gente conseguia reverter para não perder essa trompa, mas não teve jeito. Não teve jeito e eu precisei tirar essa alta trompa. Mas antes de falar sobre a retirada dessa alta trompa, um dia à noite eu sonhei, e o Senhor, Ele me visitava, o Espírito Santo de Deus me visitava e Ele falava cada passo que eu ia passar na minha vida. E o Senhor falava que eu ia engravidar e que eu ia perder essa alta trompa, mas eu não assimilei e não guardei isso para mim. Então, quando eu engravidei novamente, eu não lembrei desse sonho. Eu não lembrava mais. E aí, quando eu cheguei nessa situação, eu me lembrei novamente de tudo aquilo que o Senhor falou que eu iria passar. E nesse processo foi tão árduo para mim, tão triste, que eu achei que seria o fim. E quando eu cheguei no hospital, eu encontrei, assim, pessoas maravilhosas, enfermeiras maravilhosas, enfermeiras que serviam ao Senhor, enfermeiras que nunca tinham me visto. E falavam, você, ao contrário de tantas pessoas que entram aqui, que nos tratam mal, você chegou aqui nos trazendo paz, sorrindo, com tanta leveza no seu coração, apesar do que você está passando. E eu falava para ela, se eu tratar mal de vocês, quem vai cuidar de mim aqui, né? A minha dor é minha dor. E eu não posso aqui descontar em ninguém aquilo que eu estou passando. E ali eu tentava sorrir, tentava descansar em Deus, porque eu entendia mais uma vez que não era o tempo que eu queria, mas era o tempo de Deus. E ali cada enfermeira que vinha falar comigo falava de Deus, falava do amor do Senhor. E o Senhor preparou aquele lugar, aquele hospital, porque foi uma atmosfera de glória, uma atmosfera de intercessão. Ali tinha enfermeiras que oravam por mim no tempo, médicas que chegavam a todo tempo e falavam de Deus para mim e que não deixavam ficar triste em nenhum momento. Eu tinha uma equipe de intercessão que a todo momento oravam por mim de madrugada, durante o dia, a todo momento que eu tentei fazer um tratamento com radiação para não perder essa trompa, né? Mas não adiantou. Ela estourou, eu tive que ir para o centro cirúrgico. No centro cirúrgico, eu até brinquei, eu achei que eu iria morrer, porque a minha médica mesmo apareceu lá do nada. Só que ela não fez minha cirurgia, ela falou, você está em boas mãos. E a todo momento eu sentia a misericórdia, o amor de Deus ali comigo. Aquelas enfermeiras ali, a médica, eu sentia assim, uma paz, ao mesmo tempo uma tristeza em relação a elas olhando para mim, né, sem entender, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo de Deus me trazendo paz e calma ao meu coração para eu passar por esse processo mais uma vez, entendendo mais uma vez que tudo tem um tempo determinado diante de Deus. E mais uma vez não era o tempo de eu estar sorrindo, mas era o tempo de eu estar chorando, mas que Deus estava comigo ali naquele lugar. Porque as enfermeiras, elas oravam. Eu lembro que foi um período até de pandemia, ainda estava no final da pandemia da Covid. E teve uma enfermeira que falou assim, eu vou quebrar o protocolo com você. Ela retirou a máscara, me abraçou e orou comigo, e chorou e orou. Falou, eu vou pegar o seu nome e vou enviar para minha pastora, não sei se você conhece. Eu falei, conheço, ela tem um ministério. Eu falei, sei quem é. E ali essas mulheres se levantaram um clamor durante toda a madrugada pela minha vida. E ali eu consegui sentir paz até eu poder ir para a mesa de cirurgia. Fui para a mesa de cirurgia e fiz mais essa cirurgia. E aí nesse processo eu voltei para casa. E aí a gente volta um pouco mais abatido, porque agora eu já não tinha mais as duas trompas. Agora eu não tinha dinheiro para poder pagar uma inseminação artificial. E aí eu esperei toda a minha recuperação. E durante essa recuperação, a gente orando, muitas amigas orando, fazendo campanha, fazendo propósito. Eu fiz uma campanha de 9 meses, um ministério tremendo, lindo, da Igreja Semear. Eu fiz, né, essa campanha de 9 meses, do Ministério Gerar. Levei muitas amigas que geraram. Nesse período, o Senhor tratou muito de mim, porque na minha dor, o Senhor me fez forte para cuidar de alguém.
E nesse período chegavam algumas pessoas que queriam gerar também, que tinham problemas parecidos com o meu. E a gente orava, a gente entregava nas mãos do Senhor. E essas pessoas geravam. E mesmo no momento de dor, eu conseguia me alegrar com aquelas que estavam alegres. Eu engoli o meu choro para me alegrar com aquelas que conseguiram. E nunca fiquei triste, nunca perguntei ao Senhor por que elas não eu. Mas eu me alegrei em todo momento com todas as minhas amigas e pessoas que a gente estava ali intercedendo, orando. E sempre entregando diante de Deus a minha vida. Mas eu confesso que 25 anos não são 25 dias, né? De choro, de luta, de esperar e de querer e de tentar. E aí o tempo passou mais uma vez, tratamentos fizemos. E aí foi descoberto uma endometriose muito profunda, muito profunda. E nesse período, aí eu já fui para um outro especialista, já em endometriose. E ao decorrer desse processo, eu tive 6 percas gestacionais. Perdi 6 bebês, hoje eu tenho 6 anjos no céu. E nesse período Deus continuava tratando de mim e eu tratando de outras pessoas. E aí eu encontrei esse especialista, já de endometriose, já depois de várias percas, e ele falou para mim que o meu caso não tinha mais jeito. No meu caso era só cirurgia mesmo, que eu teria que fazer uma esterectomia total, né? Retirada de útero, ovário, porque o meu útero estava muito enfraquecido, muito adoecido por tantas percas, tantas cirurgias, né? E ali para mim foi um baque, porque a gente sabe que a última palavra vem do Senhor, mas quando vem uma palavra assim, é uma palavra que traz um peso muito grande para a nossa vida. E aí eu vim para casa meio desconcertada, conversei com meu esposo, liguei para minha irmã. E aí o tempo passou, ele falou para mim ter outra opinião, eu voltei numa outra médica. E nesse processo ela falou assim, vamos tentar uma segunda coisa. E aí ela me encaminhou para uma clínica de fertilização. E aí, para nossa surpresa, ela falou, vou te encaminhar vocês para uma clínica de inseminação, que tem um preço em conta, que é bom, que vai caber no orçamento de vocês. E tem a sede dessa clínica no Rio. E aí nós enviamos todos os nossos exames, tudo, fizemos uma consulta e ficou para ser avaliado. E no final de 24 horas a gente teve a resposta dessa clínica. E devido ao meu caso, o caso do meu esposo, porque no meu caso não é só o meu caso, é o meu caso do meu esposo, nós dois temos dificuldade, né, para gerar infertilidade. E aí o nosso caso não poderia ser feito na clínica onde fazia atendimento social, que era o preço mais barato. Só tinha como fazer na sede. E quando ela mandou o orçamento, quando chegou mais ou menos 60 e poucos mil reais, eu falei com meu marido, a gente não tem condições, não é para nós. Interrompemos mais uma vez os nossos sonhos. E aí o tempo passou, continuamos fazendo tratamento e os médicos tentando vários medicamentos, vários tipos de anticoncepcional diferentes para que o tratamento fizesse efeito, para que essa endometriose, né, diminuísse ou regredisse, para que eu parasse de sangrar. Mas cada medicamento que eu tomava para fazer o teste, eu sangrava mais. Ao invés de diminuir, eu sangrava mais. E aí não fazia efeito. Então eu tomei medicamento injetável, não fez efeito. Tomei medicamento comprimido, não fez efeito. Anel, não fez efeito. Nada fez efeito. Quando eu não tomo nenhum medicamento, eu fico bem melhor. O ciclo fica normal. Mas quando eu tomo algum remédio, o ciclo muda. Então não tinha como regredir a endometriose porque nenhum medicamento fazia efeito para mim. Chegou o momento que a gente descansou em Deus e decidimos entregar no altar do Senhor, porque já não cabia mais a gente, porque tudo que a gente tinha que fazer a gente fez. Então a gente descansou em Deus. E aí eu voltando na minha médica, depois de algum tempo já da gente ter desistido, ela voltou e falou, Geisa, pode ser que tenha uma possibilidade. Vamos tentar essa última oportunidade? Você quer tentar? Eu falei para ela, não sei, já fiz tantas coisas, não sei se é isso que Deus tem ou que Deus quer para mim.
Ela falou assim, mas se você quiser tentar, a gente pode fazer mais um exame para ver. E aí fui fazer uma bateria de exames, porque ela falou que tem uma clínica em Niterói que faz, ela falou o preço, estipulou tudo. Isso já acendeu em nós uma chama, um desejo de tentar novamente, então fomos tentar. Mais uma vez, quando a gente fez toda a bateria de exames, constou que a endometriose já estava no intestino, chegando próximo à bexiga, aos ovários, e eu já senti muitas dores, eu venho sentindo muitas dores. Então, voltei à médica. Voltando a ela, ela falou, olha, eu queria muito que você tentasse, eu queria muito que vocês conseguissem, porém, eu não posso dar esperança a vocês que realmente tem menos de 5% do AFib dar certo para você. Porque nós tentamos todos os medicamentos, tudo que a gente tinha que tentar e seu corpo não aceitou. Então, infelizmente, esse é o diagnóstico que eu tenho para você. Você vai voltar no seu cirurgião, vai marcar uma consulta e ele vai marcar o dia de fazer essa cirurgia da esterectomia. Voltei no meu cirurgião, coração apertado, já que a gente tinha, tido uma esperança, uma pontinha de esperança. E aí ele falou, olha, infelizmente, realmente não tem jeito, nós vamos fazer essa cirurgia. Mas eu vou passar mais um exame para você. E nisso eu já tinha feito várias ressonâncias no ano passado, esse ano eu já tinha feito 3 ou 4. E essa semana, na segunda-feira, hoje é dia 22 de maio, no 19 de maio eu fiz a última ressonância. Foi muito dolorida, foi assim a mais desconfortável que eu fiz, mas era necessário. Para poder voltar nele, para ele marcar a cirurgia, para ele dar o último parecer. E aí, hoje eu venho aqui conversar com vocês sobre esse tempo determinado de Deus para a nossa vida, Pode parecer triste, frustrante, mas eu consegui compreender e entender que na vida nós temos que fazer a nossa parte. E a minha parte, a parte do meu esposo, tudo que cabia a gente fazer, a gente fez. A gente procurou especialista, a gente procurou médico, eu fiz várias cirurgias, eu fiz tudo que estava ao nosso alcance para fazer. Até que chegou esse momento. Então, como eu disse, no dia 19 de maio, eu fiz a minha última ressonância. Vou mostrar para o meu médico no dia 30. E aí, nós oramos e mais uma vez entregamos para Deus. Porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. E nós não sabemos aquilo que Deus vai fazer. Porque se Deus quiser, Ele faz um milagre hoje, faz um milagre amanhã. Se Ele quiser e eu tiver que retirar o útero, eu creio que Ele também pode fazer. Mas o que eu quero vir nessa tarde trazer para vocês é uma reflexão sobre muitas coisas eu passei, muitas percas eu tive, muitas lutas, muitas dores. Teve um momento que alguém chegou para mim e falou, não sei como você consegue servir a Deus com tantas perdas. E eu falei para essa pessoa, eu sirvo a Deus não porque Ele pode me dar algo, mas pelo que Ele é na minha vida. E se Deus quiser me fazer gerar e me dar filho, eu vou continuar servindo ao Senhor e adorando a Ele. E se Ele achar realmente que encerrou minha madre, e que eu não posso mais gerar, eu vou continuar adorando meu Deus. Porque independente das circunstâncias, o meu Deus sempre esteve comigo, sempre cuidou de mim, sempre cuidou da minha casa. E eu quero permanecer fiel ao meu Deus. E o que eu quero trazer nessa tarde para você é que independente das circunstâncias, independente das suas percas, independente da sua luta, independente do diagnóstico de um homem que estudou sim, mas independente do diagnóstico dele, a última palavra vem do Senhor. E se ainda assim o Senhor encerrar a sua madre, se ainda assim esse milagre não chegar, o milagre que você está pedindo, eu não sei qual é o seu milagre, eu não sei se é na área de um filho, eu não sei se é um trabalho, eu não sei se é no seu casamento, não importa. Se esse milagre não chegar, é porque não é o tempo, não foi o tempo determinado de Deus para sua vida, não é aquilo que Ele escreveu para a sua história. Mas independente das circunstâncias, creia que Deus, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu.
E eu nunca cobrei a Deus porque Deus nunca me prometeu filhos. Ele me prometeu um céu de glória. E é por esse céu de glória que eu continuo perseverando na presença do Senhor. E é por esse céu de glória que eu falo para você, vale a pena servir a Deus, independente das circunstâncias. Eu me considero mãe de 6 anjos. 6 anjos que o Senhor levou. E eu creio que através dessa palavra vai alcançar o seu coração e você vai entender que nem sempre é como você quer, nem sempre é como você sonhou. De repente a sua história você escreveu de uma forma, mas o final será de outra, porque quem governa a nossa vida é Deus. Quem faz é Deus, quem cumpre é Deus. Mas uma coisa eu te digo, não deixe de servir ao Senhor. Não deixe de adorar a Ele independente da circunstância. Não murmure contra Deus. Não blasfeme contra Deus. Porque hoje eu continuo na dispensação do Senhor. Continuo esperando a última palavra dEle. Independente daquilo que vai acontecer agora no dia 30 de maio, eu vou continuar adorando ao Senhor. O que eu peço ao Senhor sempre, me dê força para atravessar mais esse deserto. Me dê força para atravessar mais esse vale. Porque eu sei que quando o Senhor está no vale, quando Ele está no deserto, a gente passa. A gente sai com feridas, com cicatrizes, mas a gente sai também com exemplo e testemunho para dar, para edificar outras vidas. Então eu venho nessa tarde falar para você, não desista. Não pare no meio do caminho porque você não teve um sonho realizado. Não pare no meio do caminho porque Deus não realizou o seu sonho. Porque os sonhos de Deus sempre serão maiores do que o nosso. A vontade de Deus sempre vai prevalecer na nossa vida. E que você possa entender e ser sempre constante na presença do Senhor, independente de qualquer coisa. Eu jamais, um dia falaram, por que você adora a Deus? Eu adoro o meu Deus. Não porque o que Ele pode me dar, mas pelo que Ele é. E eu nunca vou sair da presença do Senhor. Nunca vou deixar de servir ao Senhor porque Ele não me deu algo. Porque Ele não me prometeu casa, Ele não me prometeu riqueza, Ele me prometeu um céu de glória. Então eu nunca vou deixar de servir ao meu Deus porque Ele não fez a minha vontade. Porque de repente a minha vontade pode ser boa aos meus olhos, mas não é boa para Deus. Eu volto a falar, a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. E tudo tem um tempo determinado. E hoje, de repente, eu posso não ter a totalidade do entendimento daquilo que Deus quer. Mas lá na frente eu vou entender o porquê eu estou passando por esse processo hoje. Mas uma coisa eu sei, cada processo que eu tenho passado na minha vida, o Senhor tem trago pessoas ao meu lado para me sustentar em oração. E pessoas também para eu estar ajudando e intercedendo. Hoje eu sou intercessora de mulheres que querem gerar. Hoje eu sou alguém que ora, porque eu entendo a dor dessas pessoas que não conseguem gerar assim como eu. Mas eu sempre me mantenho firme e falo sempre para elas, se mantenham firme, porque o Deus que promete cumpre. O Deus que promete, Ele faz. E o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer coisas infinitamente maiores do que aquilo que a gente possa imaginar e pensar. Então, se hoje você está sonhando com casamento, sonhando com relacionamento, sonhando com filhos, sonhando com um casamento restaurado, com a família restaurada, continue crendo que Deus faz o impossível. Deus faz o impossível. E hoje eu estou nesse entendimento. Se ainda assim o médico quiser retirar o meu ventre, tirar meu útero e tudo mais. Eu vi um testemunho de uma mulher americana que mesmo sem útero ela gerou. Então eu continuo crendo que se ainda assim o Senhor quiser que eu tire meu útero, e se Ele ainda assim quiser fazer, Ele vai fazer, porque o nosso Deus, Ele ressuscitou o terceiro dia. Ele ressuscita mortos, Ele cura enfermos, paralíticos andam. Então o nosso Deus é Deus de impossível. Mas se ainda assim Ele falar para mim, sua amada está encerrada, você não vai gerar, eu vou continuar adorando o meu Deus. Eu vou voltar aqui. Se assim eu tiver que fazer a cirurgia, no próximo vídeo eu vou voltar. Depois da minha consulta do dia 30 eu vou voltar e vou fazer outro vídeo. E se essa cirurgia tiver que ser necessária, eu vou voltar para continuar adorando e glorificando ao meu Deus. E falar para vocês o outro processo. Pode ser duro? Pode. Eu tenho orado e pedido ao Senhor para me preparar para este momento. Se eu tiver que entrar no centro cirúrgico e fizer essa cirurgia, eu tenho orado ao Senhor para o Senhor me preparar, para o Senhor me capacitar, para Ele renovar minhas forças. Porque eu não sou nenhuma mulher maravilha, não sou. Mas cada vez que eu trabalho, cada vez que eu sou constante na presença do Senhor, Ele derrama um pouco da sua graça, um pouco da sua unção, da tua misericórdia. E isso faz com que eu permaneça de pé.
Então, que nessa tarde você possa permanecer de pé, entendendo que tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Amém? Fiquem todas na paz do Senhor e que o Senhor assim derrame uma graça sobre a vida de vocês e que vocês possam ser tremendamente abençoadas e alcançadas pelo Espírito Santo de Deus.